Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando, inaugurando aí o nosso Uppercast. O nosso podcast vai trazer aqui uma série de convidados nossos e a gente vai abordar uma série de assuntos legais aqui no nosso podcast. E a nossa primeira convidada hoje é a Vera Itajaí. Ela vai falar um pouquinho da história dela, né? Estamos aqui com a Giovana também, que será a minha apresentadora e também minha sócia aqui na agência. E vamos conversar aí um pouquinho, né? A gente vai bater um papo descontraído e todo mundo vai ficar sabendo como funciona o Clube do Vinho, que é algo bem bacana e algo inovador, uma coisa assim que vocês nunca viram no mercado. Então, Vera, bem-vinda, se apresente, fale um pouquinho de você. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós tínhamos que estar brindando com vinho, né? Já que é o Clube do Vinho, mas foi corrido o dia, não deu. Mas quando eu estiver inaugurando, né, o meu programa, o Encontro entre Amigos do Clube do Vinho, oficialmente, daí eu vou estar trazendo a bebida para a gente. Fazemos questão de brindar a Vinho Condessa. Exatamente. Que linda. O Clube do Vinho, né? Você me perguntou como é que ele nasceu. Eu não vou me estender muito, mas vou dar uma abreviada assim. O Clube do Vinho nasceu da ideia de que eu sou apaixonada por vinho, né? Há mais de 40 anos, entregando a idade, né? Porque quem bebe já há muitos anos, com certeza você tem que ter a maioridade. É o mínimo, né? Começar a beber é o mínimo, né? E como sempre fui muito apaixonada por vinhos e espumantes, eu decidi trabalhar com bebidas, né, com vinhos e espumantes já há uns 10 anos atrás. Independente da minha outra profissão, como artista plástica, eu daí criei um escritório de distribuição de bebidas, né, de vinhos e espumantes. Eu comecei com os meus rótulos, que eu tenho 2 rótulos, que é a Condessa, né, e o Dom Luca, e o licor de limoncello, que chama a marca Costa de Amalfi. Licor delicioso. E daí, há 2 anos atrás, eu decidi criar uma adega, né? Porque o meu escritório de representação, de distribuição das minhas bebidas, não só dos meus rótulos, mas também de rótulos de outras importadoras, né? Que eu comprava, eu daí abri a adega Empório Arte e Vinho. Né? Que você chama carinhosamente de Petit Adega. Petit. Eu amo esse nome. Petit Adega, porque ela tem coisa mais francesa que esse nome? Não bem, tem. É bem petit mesmo. Ela é uma pequena adega no Bacaxiri. Eu moro muito próximo, ali no Jardim Social, e eu, né, criei essa adega num roteiro meu, caminhando, né, ali na Avenida México, na rua, acho que é México, ali depois da Holanda. Eu falei, puxa, encontrei um espaço pequenininho, gostoso, né, e estou ali há 2 anos. E há uns 10 meses, mais ou menos, eu criei o Clube do Vinho. Que delícia. Né? Que era uma ideia assim, de a gente poder beber vinho com os amigos, né? Que eu chamo uma nova modalidade de negócios no mercado brasileiro, né? Porque é único, não tem. Completamente inovadora. Completamente, uma ideia muito, muito inovadora. Quando eu vi, eu falei, gente, que ideia genial isso aqui. A gente bebe vinho a vida toda e gasta dinheiro bebendo vinho, né? Se reúne em casa, grupo de amigos para beber vinho, bater papo, né? Filosofar, conversar, falar sobre tudo. Ou vai para um bar, para um restaurante, mas ali a gente está gastando dinheiro. Exato. Nada contra gastar dinheiro bebendo vinho, é uma delícia, né? Mas você beber vinho com seus amigos e você ser monetizado, né? Você, né, porque você está fidelizando um grupo de amigos dentro da sua rede. O vinho tem a mesma função que a comida, né? Sim. De trazer pessoas para mais perto, trazer esse aconchego, né? Porque a comida faz isso, exato. É a ancoragem. Uma relação afetiva, exatamente. Uma coisa gostosa, né? Eu falo assim que quem bebe vinho não tem máscara, porque no terceiro gole a pessoa... Maravilhosa. Então, quando eu criei o Clube do Vinho, que seria, na realidade, um clube de afiliados, né, dentro do Clube do Vinho, e que eu também chamo assim, uma petit cooperativa, né? Porque não deixa de ser uma cooperação, né, colaborativa, né? Os amigos que indicam os amigos, e ali vão sendo monetizados pela rede, né, pelo clube de afiliados que você vai criando. E isso, algumas pessoas me perguntam, Vera, mas que indicar pessoas?
network. Com certeza. Todo mundo se reúne, né? No mundo inteiro fazem network para vender seu produto, Exato. vender o seu serviço, né? E quando você é associado, embaixador, né, de um clube do vinho, você também vai estar Interessantíssimo. fazendo network, indicando seus amigos para um clube que você faz parte, né? Uhum. Então, E uma coisa começou- agrega mais valor ainda a outra, né? Sim. Que o networking fica mais gostoso, a compra do vinho fica mais Sim, conceituada, ela gera um exatamente. status diferente naquilo ali. Sim. Só de chegar na sua adega, assim, a sensação que eu tenho quando vou lá é de conforto absoluto pelo local, pela experiência que é proporcionada. As bebidas são maravilhosas. Aí, quando eu entendi o que era, eu falei, gente, isso aqui é além do genial. É além. realmente uma coisa assim, eu falo que é espetacular. Espetacular. Porque proporciona prazer, satisfação, afeto, né? Que o vinho, eu falo que é o aconchego, afeto, a gente beber entre amigos é uma delícia. Você ainda poder ser monetizado. Eu falei, gente, principalmente por causa da pandemia, né? Ficou muita gente desassistida financeiramente, que eu chamo sem autoestima financeira, e não fomos só nós curitibanos, mas assim, o mundo inteiro, né? Exato. Ficou desassistido, assim, a maior parte das pessoas. Porque é interessante a gente ver assim, quem é rico nas épocas de crise, de guerra, de tudo, fica mais rico ainda, né? Os ricos Sim, de verdade, sim. né? Eles, nossa, ganham mais dinheiro aí. Agora, as pessoas como nós, de pessoas comuns, né? Trabalhamos, produzimos, né? Quando tem uma grande crise como teve agora, né, no mundo todo, por causa da pandemia, todos somos abalados. Sim. Né? Eu mudei um espaço grande que eu tinha, de 160 metros quadrados, fui me adaptar, né, e me ressignificar, vamos dizer assim, num espaço de 43 metros quadrados, que vocês conhecem, que é a minha charmosa Petit Adega, né, De no nome. Empório Arte Vinho. E, a partir daí, então, veio a ideia de criar o Clube do Vinho para a gente poder ajudar também essas pessoas que ficaram descapitalizadas, né, desmonetizadas no sentido, perderam a sua loja, o seu comércio, fecharam, né, os seus empreendimentos, para poder, então, se reestruturar economicamente. Então, né? ela foi uma ideia que partiu de um momento de dor ali dentro da pandemia, né? Como tantos outros que cresceram a partir desse viés. A partir da dor, olha que interessante que você trouxe. Você veio de uma dor e curou outra dor ao mesmo tempo. Porque a ideia era essa. Eu falava assim, puxa vida, tudo bem, eu tenho uma pequena micro infraestrutura, saí de um lugar grande, fui para um pequenininho, me adaptei, não precisei chorar, assim, entrar em depressão, e ficar sem, né? Porque tem gente que tem que fazer isso. Infelizmente. De casa, Exato. infelizmente, e até se recuperar emocionalmente para daqui, né, um tempo retomar, porque fizeram grandes investimentos e perderam tudo. Então, eu entendo que esse momento é um momento assim de cura mesmo. Para as pessoas, puxa vida, eu não vou deixar de beber vinho porque eu gosto e ainda vou ganhar dinheiro junto com os meus amigos. Genial. Vamos parar para pensar, né? As pessoas estavam tristes. Sim. Então, não foi só a autoestima financeira e beber com os amigos. Trazer a autoestima verdadeira para dentro do corpo mesmo, da alma. Da alma, sim. E também financeira daí, não, né? Daí os dois são um casamento perfeito. Exato. Né? Perfeito, né? Então, traz a alegria. Não adianta. As pessoas têm até um tabu em falar de dinheiro, né, Vera? Fala disso, eu até falo disso. Gente, às vezes eu começo assim, falando a minha fala, quando eu estou conversando com as pessoas, assim, alguém aqui tem preconceito? Alguém aqui fez voto de pobreza? Por favor. Porque daí eu tenho uma amiga que fala assim, olha, Vera, não importa o partido político que esteja no Brasil no momento, não importa isso, não importa aquilo, o boleto vence. Exato. E eu tenho que pagar. Eu achei tão justo e tão verdadeiro isso, sabe? O boleto vence. Para todo mundo, né? E tem que pagar. Então, vamos trabalhar, né? Uma coisa que nos dá prazer, que resgata a nossa autoestima de alma mesmo, sensível que somos, para a gente poder retomar os empreendimentos, poder produzir mais e resgatar. Eu chamo que é autoestima financeira, né? Porque quando você é monetizado, você resgata a autoestima financeira. Dinheiro só traz coisas maravilhosas para a nossa vida. Sim, é conforto, é energia que envolve aquilo tudo. É você poder adquirir e construir coisas que você talvez nem tinha imaginado num outro momento. Né? E eu falo assim, gente, o Clube do Vinho ele proporciona você sair do 0 a 1 milhão.
Daí as pessoas falam, Vera, mas como assim, com uma garrafa de vinho bebendo? Eu falei, sim, porque é uma garrafa de vinho, você não vai se embebedar. Né? Porque tem alguma pessoa, nossa, você né? Não era muito de beber, agora com esse negócio do vinho, eu começar a beber muito. Não, não é de beber. É uma garrafa de vinho por mês. Né? Obviamente que depois tem o segundo plano, são 2 garrafas, no terceiro são 3, e assim até o Mas vinho não é só para você beber, o vinho é para você usar de decoração, para você poder presentear, temperar uma comida fina, quem tem paladar, tudo isso, você redegusta. Exato. Não, para tantas coisas bacanas. Vinho não é assim bebedar, né? O vinho é a degustação mesmo, é o prazer, é o momento, total. Total. Vinho é sinônimo de experiência. De experiência, com certeza. Outra, falando em experiência, é interessante porque o vinho ele te traz um universo que a pessoa diz assim, meu Deus do céu, que atrás de uma uva tem uma história maravilhosa, milenar. É verdade. Né? Nós estamos bebendo história, né? Sim, história, cultura, né? Uma coisa espetacular. Eu, por exemplo, quando eu comecei a beber um vinho de mais qualidade, assim, porque como todo jovem na época, eu também bebi vinho suave, né? Colonial. Tipo colonial, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque essa é a nossa experiência de vida, a nossa vivência, o que nos faz ser o que somos hoje, né? Depois, com os anos, a gente vai adquirindo outra experiência. Então, meu primeiro vinho bacana, assim, que eu bebi, já estava com uns 25, 26, 27, 28 anos, por aí, não lembro agora, que foi o Cabernet Sauvignon. Né? E eu amei aquele vinho. Imagina, você sai de um vinho suave e você evolui. Foi o meu primeiro vinho fino também. Foi. E eu me apaixonei tanto pelo Cabernet Sauvignon que faz uns 40 e poucos anos. E depois vieram outros vinhos, outras uvas que eu fui conhecendo, mas eu nunca deixei de gostar do Cabernet Sauvignon. Até hoje. É que é uma memória afetiva. Exatamente. Não é só o beber, não é só o paladar. Eu abro com Cabernet Sauvignon. Ele te traz aconchego. E daí eu escrevi uma poesia. Ai, que lindo. Contei para vocês, não lembro. Você contou, mas eu quero ver essa história porque eu acho ela incrível. Eu não lembro da poesia agora. Eu tenho um livro, deve estar no... Agora, assim, de fora eu não lembro. Tá bom, tá perdoado. Mas o título da poesia já é uma poesia, né? Assim, o segredo da alma contido no Cabernet Sauvignon. Ah, que lindo. Não, porque a uva é um ser vivo. Então, sabe, tem os seus segredos. E quando você aprende a conhecer um pouquinho mais profundamente, né, da história, gente, é emocionante. Envolvente. Quantas palavras, né, numa outra cultura que é a de degustar o vinho. É uma maravilha. Simples. A experiência de degustar o vinho traz outras coisas e memória afetiva e amplia o seu paladar, melhora essa coisa do paladar também, eu acho incrível. Da mesma maneira que o doce, né? Eu brinco muito que confeitaria, para mim, é puramente afetiva. Confeitaria e doce, então, me traz isso. E agora, conhecendo você e também a maneira como você trata a história do vinho e o negócio, né? Uma história que virou negócio, e bons contadores de história sempre farão isso com as suas próprias histórias e com aquilo que ali lhes agrada. Então, eu fico encantada, eu fico assim, babando quando você fala, degustando a história. Mas você sabe que eu fui fazer um curso também de petit sommelier. Não faz muito tempo, foi antes da pandemia, 2018, 2019. Mas eu fiz um curso básico, eu não fiz o curso avançado nem nada. Então, quando a gente precisa, né, chamar uma pessoa para falar de vinho no lançamento, né, do pré-lançamento do Clube do Vinho, chamamos uma amiga, né, que é a Daniela Lopes, que falou lindamente. Ela é uma grande profissional dessa área. E a Daniela é especialista mesmo, ela trabalha com isso, né? Não é meu caso, eu não trabalho como sommelier, né? Então, mas é gostoso, porque daí eu fui conhecer um pouco mais a parte, vamos dizer, técnica, né? Porque quando você ama vinho, você só sabe que ele é gostoso. Né? Não tem assim a técnica, acidez, não, tanino, papila gustativa, essa coisa toda. Não tem isso. Esse vinho desceu tão redondo, que delícia. Mas isso é que importa também, né? Aveludado, né? Aveludado, Então, não importa qual é a uva, qual é a região, se ele é nacional, se ele é estrangeiro, que safra é, não importa. Eu vejo assim, o vinho é uma relação assim muito íntima, né? Você bebeu ele, não precisa nem saber que rótulo é. Exato. Tá gostoso? Tá confortável?
Está confortável, né? Então, essa experiência está completa. Amarrando, né? Não está pegando ali, não está meio acentuado, alguma coisa assim. Daí tá bom demais. Porque algumas pessoas me perguntam, Vera, gostaria tanto participar do teu clube de vinho, mas eu tenho vergonha. Sabia que a primeira impressão que eu tive, quando a Grey, inclusive, me convidou, eu falei, mas eu não sei tomar vinho da maneira que provavelmente ela saiba. O que eu vou fazer? Aí, quando você me confortou com aquela apresentação pelo WhatsApp, eu falei, gente, que encantador. Ali tem mais um plus ainda na experiência, que foi a sua empatia por entender o momento, né? Mesmo sem eu ter dito isso para você, você se prontificou porque também viu que é uma dor das pessoas que você atende e se prontificou a esclarecer aquela dúvida sem mesmo eu ter colocado ela à sua disposição. Exatamente. Então, é incrível. E as pessoas falam duas coisas que eu acho interessante a gente trazer aqui. Assim, Vera, eu tenho vergonha. Eu não conheço vinho, não conheço uva. Eu bebo muito pouco, eu não conheço rótulo. Eu falei, mas você gosta de vinho? Eu amo vinho. Isso que importa, você amar o vinho. Sim, ter uma relação mais próxima, intimista. Mais íntima, bem intimista, você gostar do vinho, se você ama vinho, a uva não importa, a safra, não, eu já falei, o rótulo, nada. E uma outra questão também, a pessoa falou assim, eu moro, acho que era em Blumenau, se eu não me engano, eu fiquei sabendo do vinho, eu queria saber, que pena que eu não moro em Curitiba e que eu não posso participar do Clube do Vinho. Eu falei, você pode sim, porque o nosso Clube do Vinho ele é uma plataforma virtual e você pode morar em qualquer país do mundo. Toda a experiência. Nossa, a pessoa, como assim qualquer país? A internet abriu muitas portas, eu estou apaixonada. Não só aqui em Curitiba, Santa Catarina, outro do Brasil inteiro, mas no exterior também, porque está na internet, a pessoa faz o cadastro, né, faz o pagamento. É importante ressaltar isso, porque nem todo mundo tem esse viés também de colocar, de disponibilizar de maneira internacional. Sim. Que bom que você já pensou nisso tudo. Não, mas a gente tem que fazer alguma coisa que, né, hoje em dia não dá mais para a gente ficar só na bolha, exato. Na bolha, né? Tem que abrir isso, expandir. Então, e nem por quê que pode ser internacional? Porque você pode morar em qualquer país, obviamente que é por indicação, alguém de algum lugar já faz parte, né, como embaixador, e indica um amigo, uma amiga que mora em qualquer lugar do mundo. Daí, então, a pessoa entrando para o clube, eu fecho uma parceria ou com uma vinícola daquela região onde a pessoa está, ou com uma distribuidora, né, ou com uma importadora. Hoje você tem contato com quantos países para poder fazer isso, Vera? Ou você otimiza isso a partir do momento que a pessoa entra em contato com você? Você já tem seus parceiros, no momento que a pessoa entra em contato. Legal. Hoje nós temos... O clube nasceu há pouco tempo, né? Então, a gente tem uma pessoa em Portugal. Agora, há 3 semanas ou 4 atrás, entrou Londres. Uma pessoa em Londres. Agora vai ter mais uma pessoa em Portugal, que é a própria Vanessa, né? Que vai estar entrando e vai morar uma temporada em Portugal. E eles me falaram que eles querem abrir lá também. Então, já vamos ter 2 pessoas em Portugal. E Portugal é um centro fortíssimo de vinho, né? Eu já compro vinho de vinícola em Portugal. Que ótimo. Daí tem uma pessoa na Itália também, mas não entrou ainda, mas vai estar entrando, que é de uma pessoa daqui de Curitiba, a filha que mora na Itália. E uma outra que entrou recentemente, acho que era do Espírito Santo. Até mandei uma foto com ela lá, a Dinete, no grupo, e o filho mora no Canadá. Acho que é Canadá, não estou lembrada. Então, também ela já vai estar passando por isso. Então, assim, é por indicação, um vai indicando o outro, vai indicando o outro, e vai crescendo. E ao redor do mundo. Ao redor do mundo, exatamente. E o bacana também é que todos podem ter a célula. Né? Explica pra gente a célula, por favor. A Grace já sabe, né, como é que funciona. A célula. O que seria uma célula? Eu reúno na adega, que eu chamo a nossa confraria, e faz um coquetel de queijos e vinhos. Obviamente, você não precisa fazer esse coquetel de queijos e vinhos na sala da sua casa, no seu escritório, porque depois que você fecha o expediente do seu escritório, encerrou às 18 horas, reúne seus amigos ali, faz um happy hour. Ali se torna uma célula da confraria. Os seus amigos que vão ser seus afiliados, alguns já são, né? Então, em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem fazer a sua célula da confraria. Mais um motivo para reunir os amigos, para criar as memórias. E, de novo, a gente volta a parte legal é uma empresa fazer isso, né? Tipo, pega uma... Por exemplo, nós aqui, o grupo,
ou alguma outra empresa chamar o pessoal da empresa, fazer um happy hour e fazer já a célula da companhia. Sim, é uma boa ideia, vamos supor, uma pessoa que tem um escritório jurídico, por exemplo, de imobiliária, ou concessionária, não sei, qualquer coisa. Fechou, ela já é associada, um embaixador, embaixadora. O expediente não vai fazer reunião durante o horário de trabalho, que não dá. Claro. Mas quem encerrou o expediente às 18 horas, já reúne as pessoas mesmo do escritório, para conhecerem o modelo de negócio, e já os seus amigos que são vindo, né? Já está indicando os seus afiliados, que a gente chama. Porque quando você indica alguém para o clube, ele se torna seu afiliado. Né? Eu até chamo de discípulo. Porque a gente chama de célula da confraria, né? E quando tem uma célula, sempre tem os seus discípulos ali. Que legal. Cada um reúne o seu grupinho de discípulos. É que eu faço uma brincadeira, assim, né? Porque como eu bebo vinho e eu sou batista, tem pessoas que falam, não sei evangélico, você bebe vinho. Eu falei, qual é o problema? Eu sou batista de Jesus, sabe? Assim, Jesus não só bebia vinho, exatamente o que a gente faz. A gente tem que replicar. A gente multiplica, né, o vinho. Com certeza. É isso, minha querida. Que delícia. Ensinamentos, né? Segue os ensinamentos. E multiplica. Vera, uma outra coisa que eu acho que é importante que o pessoal saiba a sua história, né? O seu currículo, sua biografia. Você é artista plástica, né? Sim, isso. Eu sou há 42 anos, né? Na realidade, eu sou há 42 anos pintora e escultora há 32. Mas eu acabo falando 42 anos tudo, porque para eu ficar explicando detalhadamente, né? Daí, como escultora, eu sou formada pelo Museu Brasileiro de Escultura em São Paulo. Eu morei em São Paulo 40 anos. Corre nas veias a veia. Corre nas veias a veia artística, é redundante, mas está na veia. Isso. Daí eu sou artista... Eu fui a primeira artista brasileira escultora. Porque já tinha uma artista pintora, brasileira pintora, no Museu de Mulher em Washington, né? Que é o Museum of Women in the Arts. No ano 2000, eu fui a primeira artista brasileira escultora, né, a me associar àquele museu. Que incrível. Então, tem uma historinha, né? Há muito tempo. Historinha. Eu fiz assim, inúmeras exposições no Brasil e em tudo quanto é lugar. E no exterior também, ganhei prêmio em Veneza. Eu tenho uma escultura minha de 1 metro e a minha escultura mais alta, 2 metros e 15, 18 por aí, não chega lá a 2 metros e 20. E daí depois uma outra de 1 metro e 12, 1 metro e 15 também, foi avaliada numa Bienal, de duas Bienais, uma em Roma, outra em Firenze. Na Itália, né? Uma das minhas esculturas foram avaliadas em 13 mil euros no ano 2000. Gente, naquela época dava você comprar um apartamento. Um apartamentinho tipo kitnet, né? Um quarto-sala, alguma coisa parecida, assim. Hoje, com 13 mil euros, você não compra mais nada, né? Lá não nenhuma motinha. Pra cá ainda dá alguma coisa. 13 mil euros, o que dá? 13 mil euros. Não sei contar a cotação, tá o quê? 6 reais, 5, 6, não sei quanto é que tá agora. Em torno de 50, 60. Mas mesmo assim, não dá mais. Mas eu senti muita coisa bacana. Depois nasceu a pintura que eu fiz da Condessa também, foi um quadro que eu pintei também no ano 2000. Que é, inclusive, um rótulo lindo, é autoral ainda. Nossa! E o título da obra, né, Condessa, daí quando eu transformei em rótulo para bebida, para vinho, porque eu comecei só com espumante, depois eu fui desenvolvendo os outros vinhos. Eu falei, vou usar o mesmo nome, Condessa, né? E a mulher super bonita, chique, elegante, vai descer pela escadaria, de chapéu, não sei o quê, e daí coloquei o castelo lá no fundo, e ficou super bonito. Que incrível. E assim a gente vai criando. Artista, né? Cabeça de artista, não para. Cabeça criativa. Tem uma frase que eu vi em Mad Men outro dia, que eu tô ainda degustando a série, e ele diz assim, né, como é o nome mesmo do principal? O Donald Draper. Ele diz assim, criar vende. E é exatamente isso. Isso a gente vê aqui, isso a gente vê no seu negócio, isso a gente vê com os parceiros que a gente tem, porque a partir do momento que você coloca energia na criação, tudo expande, né? E você vende de maneira muito mais fácil, a pessoa enxerga o valor do produto a partir do momento que você começa a falar dele, brilha no olhar e tudo muda. Tudo isso. E eu tenho uma mudança, então, falando, né, dos 2 rótulos, que eu comecei só com o espumante, mas é muito importante frisar que o espumante Condessa,
ele é com aquele método champenoise, que é o método francês antigo, né? Então, as minhas bebidas, elas são mais alta gama, porque você tem espumantes que ficam 6 meses fermentando na garrafa, tem com 12 meses, tem com 24 meses. Imagina, cara, uma garrafa fermentando todo esse tempo. Não, tem uma qualidade excepcional. Não, aí entra a memória da uva, né? É verdade. Conversando. Olha o tempo que ela fica ali, Olha né? o tempo. É incrível. Memória da uva, esse termo é novo para mim. Não, que ela falando que é o ser vivo, né? Entendi. Aquela história que a gente conversou. História, né? Então, é diferente de outras empresas que fabricam espumantes de outra maneira, né? Que aí eles são mais acessíveis de preço e tudo mais. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Eu não trabalho com esse, eu trabalho só com espumante alta gama. Daí eu tenho o Dom Luca também, né? Que é eu falo que é o maridinho da Valdessa. Ah, tá. O Dom Luca. E tem o licor Costa de Amalfi, e agora está saindo a Madonna, que é um outro rótulo, já para o segundo semestre. Está saindo uma linha com vinhos tintos também. Olha, novidade. Eu não podia deixar de fora o Cabernet Por favor. Cabernet Sauvignon, também o Syrah, Merlot, e está entrando o Malbec. Que delícia. Daí, dos brancos, está entrando o Riesling e o Sauvignon Blanc também, que eu já trabalhava com ele. Que é delicioso. Pro verão agora, né? Fresquinho. Fresquinho, geladinho. Super gostoso. Pro verão, branco. Falando em gelada, o Clube do Vinho vai ter outras vertentes, que tem o Clube da Cerveja também, né? Sim. Importantíssimo lembrar. A gente acaba não falando muito disso, né? Porque acaba divulgando só o Clube do Vinho, mas dentro tem o Clube da Cerveja artesanal, o Clube do Whisky, o Clube da Cachaça artesanal. Que mais que tem? O Clube do Gin, né? O Clube do Gin. É o Clube do Gin. Eu sou suspeita. É a Clube do Gin. E a gente tem um fornecedor bárbaro daqui, de Curitiba, o que é bom quando você movimenta o comércio local. Eu gosto muito disso. Então, sempre que a gente pode... A cachaçaria, ela é de Minas. A cachaça artesanal maravilhosa. Para quem gosta de uma cachaçinha de vez em quando, sabe experimentar um pouquinho, assim, né? Aquela da shot. Pequenininha. Ou então para um uísque também. Então, tem muita coisa bacana, assim, que dentro do Clube do Vinho a pessoa pode escolher, né? Tem 2 planos. Tem o plano tradicional e o plano avulso. Então, no plano avulso, no tradicional não entra tudo isso, né? Dos clubes. Só no plano avulso. Que um mês você fala assim, esse mês eu quero receber um vinho, mês que vem eu quero um uísque. Porque às vezes em casa você ama vinho, mas o marido gosta de uísque. Exato. Né? Ou você ama vinho, mas o marido gosta de cerveja. Não, e a cerveja é algo muito popular no Brasil. Sim. Né? A artesanal está em alta. É uma delícia. Gente, a cerveja artesanal. Eu gosto mais das sours. Cervejas. Bastante, não conheço. Eu até conheço pouca coisa de cerveja, não sou sommelier de cerveja. Não, eu também não. Mas eu gosto da IPA, né? Que é aquela mais amarguinha. Nossa, vai assim. Que o seu paladar já é mais assim, né? Uma delícia. Legal. Então, tem muita coisa bacana. Então, vamos supor, você gosta de gin e o seu marido ama uísque. Então, esse mês você recebe o gin, mês que vem você recebe o uísque. Pode optar. Sim, você escolhe daí. Então, por isso que vem o plano avulso, para você ter liberdade de você escolher. Entrando nessa veia, isso que eu ia perguntar agora, para você explicar para a gente um pouquinho dos planos, por favor. Sim. Olha, essa categoria nova de plano avulso, você escolhe, eu chamo assim, quanto você quer ganhar. Vamos falar de dinheiro, de business, negócio. Adoro. Né? Quanto você quer ganhar. Então, a gente tem um plano que começa com 7 pessoas, né? Você indica 7 das suas relações, da família, dos amigos, do seu network. E você já passa a ganhar um valor que eu chamo de renda passiva residual mensal, vitalícia e hereditária. Nossa. Só 7 pessoas é um valor muito pequeno. Só R$750. Caramba. Mas já paga uma internet, uma conta de luz, ou quem mora em apartamento não paga água. Condomínio. Quem mora em casa paga água. Não sei se daria pagar um condomínio? Dá. Tem condomínio que está em torno disso. Isso, Mas aí tem mais 1.500 de cashback.
O cashback é um valor único, né? O outro 750 é o valor mensal, todo santo mês. Só aí eu abri vitalício hereditário. No plano tradicional, eu não tenho vitalício hereditário, mas eu tenho premiações milionárias. É uma outra proposta. Depois acho que vai estar falando sobre o modelo tradicional. Tá. Eu digo, para um jogo mais rápido, eu gosto de vinho, eu tenho amigos e eu quero ganhar um dinheiro rápido. Daí você coloca 12 pessoas, né, que eu chamo os discípulos, por isso que são discípulos. 12 pessoas na sua rede, você já pode ganhar R$ 1.500 passivo mensal, né, vitalício hereditário, e também 3.000 de cashback, que é um valor único daí, 3.000. 12 pessoas, gente, R$ 1.500. Dá R$ 4.500 no mês. Hã? Dá R$ 4.500. Não, é que o cashback é valor único. É o cashback valor único, é verdade, perdão. É verdade. É um percentual que você tem. Mas igualmente, em um mês você vai ter esse valor. Sim, um mês você tem valor. Nos outros meses você tem 1.500. Só que a parte boa, por exemplo, essas 12 pessoas que entrarem, lógico que elas também vão querer. Claro. Né? Mas a ideia é exatamente vai trazendo mais gente. Quem entra com o Clube de Afiliados, ele entra para ganhar dinheiro. E ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. E até eu costumo falar, gente, de onde vocês acham que vai cair o dinheiro? Porque não cai do céu. Né? Exato. Que daí o modelo... Eu forneço o vinho, você faz uma assinatura, né? Quem se associa faz uma assinatura mensal, da nossa Wine Box, a gente chama. No caso do Plano Avulso, não é só Wine Box, né? O Whisky Box, Beer Box, Gin Box. Gin Box, tudo box, né? Legal. Isso. Então, você tem, eu falei de 12, né? 12 pessoas, falou. Então, R$ 1.500. Gente, R$ 1.500, o que dá para você pagar? É um valor razoável. Dependendo do local, você até paga dá para pagar parcela de casa, dá para pagar aluguel, dá para pagar parcela de carro. Bebendo vinho com seus amigos, com uma assinatura mensal. Cada um com uma garrafa no mês. Né? Divertindo. É importante falar isso. A gente tem uma luva, né? E que depois, uma parte dessa luva, que é um percentual que nós chamamos de cashback, eu estou abrindo aqui todo o nosso funcionamento, né, como clube de afiliados. Naturalmente, tem uma luva, mas depois essa luva volta uma parte para você. Né? Você é beneficiado, você é monetizado, que eu chamo, né, pelas indicações. Os seus amigos vão fazer a assinatura do vinho, vão receber o vinho, e depois eles também vão criar a rede deles. Né? E não é marketing multinível. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Que algumas pessoas falam assim, Vera, você criou um clube do vinho dentro do sistema tradicional do marketing multinível? Eu falei, não, eu até conheço marketing multinível já há uns 40 anos, conheço bastante. Eu até me inspirei nessa filosofia, que é o network, do marketing multinível, né? Mas eu criei um modelo que chama Clube de Afiliados. Você só ganha referente às pessoas que você indicou, não os seus amigos indicam. Seus amigos indicam para a rede deles. Você indica aquelas pessoas para você. É importantíssimo frisar isso, das pessoas não confundirem, né? As pessoas ficam achando que... Daí elas já atrelam aquela história de pirâmide, né? Exatamente, não tem absolutamente nada disso. Você, olha, até porque existe um produto que você recebe por ele, né? Você faz uma assinatura mensal, você recebe, né? No caso do Plano Avulso, um mês pode receber o vinho, no outro o uísque, no outro cerveja, no outro cachaça, para... No modelo tradicional, daí os planos são só vinho. Tem no segundo, tem uma cerveja, se eu não me engano, né? Acho que tem. Tem, só no segundo, tem o vinho e uma cerveja. Eu abri isso. Depois, nos outros, é só vinho. Tá. E a pessoa, então, vai escolhendo, né, o que ela quer receber por mês, né? Então, não tem segredo nenhum, não tem. Sabe? É uma coisa muito fácil de aderir. Sim. Muito fácil de experimentar, experienciar. Qualquer pessoa... Você tem medo de concorrência? Não, eu até tenho software, posso vender para as pessoas. Eu mandei desenvolver, né? Eu posso vender software, ajudar outras pessoas a montar suas estruturas. Você pode vender o que você quiser dentro desse sistema que eu chamo de clube de afiliados. Né? Tem gente que trabalha com produtos de beleza, joias, moda, né? Até ontem tive uma amiga com loja de moda e estava falando para ela, a temporada ficou meio fraca, porque daí era para esfriar, não esfriou, vendeu pouco, não sei o quê. Você pode criar isso para a sua loja. Pensou que isso é maravilhoso? Você cobra uma luz,
cobra mensalidade, você vai lá, porque a gente compra roupa sempre, né? Exatamente. A gente vai lá, tem um valor X para Nossa, comprar vale roupa, pra você muito passou o do negócio. valor, você paga a diferença. Quer comprar uma outra roupinha? Olha, já pensou um pouco da moda da roupa? Olha É que legal, bacana, hein? né? Tem uma... Então, qualquer pauta. qualquer Chocada pessoa, estou. qualquer pessoa pode estar fazendo isso. Então, agora, por exemplo, que não é meu, mas eu estou participando também, que me ofereceram, ela está vindo como embaixadora, e eu gosto de fazer parceria com as pessoas que vêm para o clube. Uhum. Então, veio para o clube, se é advogado, eu contrato, porque eu faço uma opção de coisa. Se a agência, eu contrato 1, 2, 3 para fazer uma cada coisa, né? Cada uma tem a sua atividade. Estou sempre fazendo esse tipo de parceria. E ela me procurou falando que eles têm um supermercado que trabalha nesse sistema. É um sistema diferente do meu. Talvez o deles seja mais marketing multinível mesmo. Acho que tem um número grande de pessoas. O meu não tem um número gigante assim. Mas eu entrei porque é supermercado. Gente, você compra Exato. feijão e arroz. Aqui ninguém come caviar, tá? Gente, minha cabeça foi longe de dia de festa. Feijão, arroz, macarrão. Estou até fazendo propaganda já do negócio. Ele agradece. Como é que chama a empresa? Cooperativa. É uma cooperativa, assim, de clube de afiliados também diferente. E olha que coisa fantástica. Ela veio para o meu clube, beber vinho, vai trazer os amigos, para criar a rede dela para ganhar dinheiro. E eu entrei no Cooper Kit lá dela. Então, todos nós podemos fazer isso. O mundo caminha para parceria. Exato. Quem não entendeu isso ainda está perdendo dinheiro. Os Estados Unidos, né, praticamente trabalha com isso. Porque eu já fui da Emo e a cultura americana é essa, é o multinível. É verdade. Tem a Emo lá, tem umas empresas que estão há 70, 80 anos. Assim, mas você sabe que bem lembrado. Uma época eu participei, que uma amiga me convidou, eu participei da Forever. É legal. Forever maravilhoso. Forever tem uma pasta de dente, até incrível, de aloe vera. Amo aquela pasta de dente. É muito boa. Deles. E daí, eu até fiquei conhecendo um pouco mais esse sistema de marketing multinível através deles. Eu fazer parte lá, eu estudei bastante. Uma época eu já queria criar alguma coisa assim com o meu grupo de artistas, entendeu? E, no fim, agora saiu com vinho, né? Artista igualmente. Mas ainda quero montar com artes plásticas. Só raciocinando para decorar sua casa, sabe? Nossa. O artista entra, quem quer comprar para decorar a casa? Viabiliza também muitas vidas, muitos trabalhos, tudo. Eu tô aqui pensando em você gera toda uma economia. Exato. Então, a nossa cabeça ela fica borbulhando, porque assim, a gente fazer essa célula, seja vinho, seja cerveja, é muito sucesso, não tem erro, gente. Imagine você pode precisar a cada 15 dias, ou quando você quiser, né, Vera? Não tem tempo. O bacana, eu penso assim, a gente tem que criar, eu chamo muito de estrutura de energia. Como eu falei aqui, toda segunda-feira gravar um podcast, né, do meu programa Encontro Internet do Clube do Vinho. Então, assim, você organizar no seu escritório ou na sua casa, uma vez por semana. Sim, toda semana. Um dia certo. O ritual, né? O ritual. É um ritual. Aliás, eu adoro. Eu sou muito ritualística. Adoro isso. Adoro. Bacana. A gente está toda na mesma Exato. Eu penso assim, se você organiza isso na sua casa e você sabe que aquele dia você organiza os seus copos, a sua garrafa de vinho, não é para se embebedar, é um pouquinho para cada um conhecer o vinho, falarem do clube do vinho, e aprender a degustar também, né? Conhecer. Quem estudou um pouquinho vai compartilhar, eu descobri uma uva nova, porque o universo é maravilhoso. É maravilhoso. A gente está sempre descobrindo uma uva nova. E quando você pode não ter enxergado aquilo até aquele momento da sua vida. Você descobriu hoje, amanhã você está vendo em todos os lugares possíveis. Exatamente. Você começa, gente, não sei como é que ele não tinha tanta uva. Você não enxerga. E a pessoa começa a se apaixonar, né? Uma grande paixão. E falando nessa parte de você fazer network, tudo, o Clube do Vinho, acho que se resume à democracia. Ele é muito democrático. É a palavra certa, correta, né? Você então, tirou a palavra, perfeito. Eu falo isso, inclusive, normalmente, assim. É um clube democrático, que para todo mundo se apoiarem, se conhecerem, ganharem dinheiro junto, falarem de vinho, experimentarem. A gente organiza viagens agora para Mendonça. Eu vou junto. Legal. Lógico que vou. Isso. E assim, gente, no final de maio, a gente está indo com a nossa amiga
Rita Faisal, que trabalha com viagem. Também embaixadora. Também é uma enogastronomia, né? Trabalha com essa questão toda. Eu estou apaixonada pelo universo da enoetiqueta. Eu quero muito, muito, muito aprender. Nossa, ela tem que conhecer a Rita. Ela não conhece a Rita ainda. Não, você vai adorar. Gente, nós já somos todos apaixonados por ela. Já gostei. Olha só, gente, a dona Rita vai ter uma caranguejada agora, dia 11. Sim, Aonde? Eu vou mandar temporada. Pra vocês. Ainda é temporada de caranguejo, gente. Vou mandar para vocês o convite. Meu Deus. Dia 11. Gente, 50 minutos dia 11. A gente não lembra o jeito. Mas a caranguejada é à noite? Eu não lembro agora. Não, é no almoço. Perfeito. Então dá tempo. Não, a caranguejada. Olha, eu estou dando algumas propagandas. A gente fala de tudo. A gente vai voltando, gente, isso é uma realidade, tá? Eu entrei no Clube do Vinho não só para esse modelo, mas para network. Então, falando de empresa, eu já fiz mais de 8 negócios. E agora, um pouquinho antes da Vera chegar, teve uma moça do Clube do Vinho me procurando, a Márcia. Opa, que bacana. Me perguntando das coisas, sabe? Então, gente, é uma coisa real, uma coisa que acontece. Você vai no encontro, ou você mesmo interage ali no WhatsApp, se você não for da cidade, né? Sim. Mas é um grupo e consegue no network, ele se fortalece. Eles têm ações, né, desse Clube do Vinho, do networking que ele proporciona também, né? Se fortaleceu. Nós tínhamos poucas pessoas no nosso grupo, né? Até há pouco tempo atrás, um mês e meio, nós tínhamos no grupo do WhatsApp, eu acho que umas 60, 70 pessoas. Eu falei, gente, mas todo esse tempo eu preciso de mais pessoas no grupo, né? Eu quero no mínimo 100 dentro de 30 dias. Aí eu corri atrás, porque ele tem que correr atrás, né? Sim. Os amigos, olha, indica 3 amigos que gostam de mim. Mas eu tem que gostar de mim. Não adianta ir lá só porque vem fazer network, mas tem que gostar de mim. Exato. Tem uma possibilidade de ir para o clube também, né? Sim, é grande. E agora eu estou com uma meta, até o meu aniversário, eu sou muito pretensiosa, né? Até o meu aniversário de julho, eu quero estar com 1000 pessoas. Obviamente que não dá para ser um WhatsApp, porque WhatsApp é só... Vão ter que migrar para o Telegram. A gente vai para o Telegram. Lá vocês me ajudam, porque eu não entendo do Telegram. Para quem não sabe, gente, eu sou estrategista de marketing de negócios, a Grey e eu temos uma agência de marketing, marketing digital e outras coisas que a gente logo conta aqui para vocês. A Vera tem esse negócio incrível de Clube do Vinho e outras coisas mais, porque nós aqui todas somos multifunção, multipotenciais. Mulher multipotencial é uma coisa gritante, assim, gigantesca. A liberdade que isso traz também de criação e de poder fazer é incrível. Então, só para vocês saberem um pouquinho dessa vertente de cada uma de nós, mas todas multipotenciais. Que bacana. É incrível. E eu estou apaixonada pelo clube do marketing de vocês, que, aliás, eu estou vendo que vocês estão bem tranquilinhas, assim, não querem divulgar muito. A gente está estruturando. Isso. A gente está com algumas pessoas já, e eu falei para a gente falar isso assim, né? E assim, o que a gente propõe nisso? A gente propõe ensinar, né? Tem muita gente que não sabe, o empresário começa e não sabe como que ele vai fazer, principalmente em redes sociais, no digital, especialmente no digital. Como que eu atendo meu cliente? Como que, sabe? Então, a gente vai trazer essas dicas, além de fazer encontros de networking. Em parceria com o Clube do Vinho, vamos trazer rótulos aí quando desses encontros. Também. E é isso, sabe? A parceria, por exemplo, Clube do Vinho, Clube do Marketing, outros clubes, clube aqui do Upper, que a gente vai ter também o espaço, então... que legal, você também está vendo o clube. Gente, é o clube do Uppercast. Quem tem podcast, tem um clube também, a gente faz um clube. Que legal, então, gente, isso. Aí também quero. Por favor. Vamos formar uma holding de clubes também. Isso, que bacana. Gente, porque é assim que funciona, sabe? Eu posso fazer parte desse, vocês fazem parte do meu, faço parte do outro, o outro também faz parte do meu clube. Né? E assim a gente vai tocando. E quantas pessoas se conectam com uma versão aqui, outra ali, mas depois, de repente, todo mundo junto de novo e mais gente chegando, é um universo multidimensional, assim. Porque, né? Aquela história que a gente vê há muito tempo da unidade está começando a acontecer com mais força. É verdade. Né? A gente teve a fase do individualismo, agora a gente está numa fase, assim, eu não sei se isso eu não digo espiritual, mas de energia. Ela está voltada para a unidade, para a parceria e para tudo. Mas a energia a gente chama de espiritual mesmo. Sim, né? Também, né? E além dessa questão, eu chamo assim da humanização mesmo. Né? Isso. Que passou aquele período das pessoas serem, né, mais individualistas, né? Passou. E agora eu acho que é um outro momento
energético Exato. mesmo, vamos falar assim, né? Que a gente está vivendo, onde as pessoas estão mais unidas, né? E a gente participa de muitos grupos de mulheres, né? E antigamente tinha aquela história, ai, as mulheres, já viu, né? E pelo contrário, né? Aliás, eu gosto muito eu sou arteterapeuta xamânica, né? Eu, contei da minha formação, também sou psicanalista, né? E arteterapeuta xamânica. Eu não atuo mais nessa área, já faz 10 anos. Mas, dentro do xamanismo, a gente aprende uma coisa linda, que somos todas mães e filhas umas das outras. Exatamente. Não tem por que competir. Sabe, arrepia, emociona. Então, assim, não tem competição. Então, se eu puder te ajudar naquilo que você tem necessidade, eu te ajudo. E você também me ajuda. E vamos juntos. É uma troca. Vamos juntos, né? A gente está caminhando e um apoiando o outro. Porque, gente, o ser humano não faz nada sozinho. Nada. Absolutamente nada. E as pessoas estão abrindo para isso, né? Sim, elas estão sentindo que elas não conseguem. Nem você pode ter uma ideia, né? Você como empreendedora, empreendedor tem, né, um insight de fazer alguma coisa, então aquilo é muito seu, tá ali com você. Mas a hora que você precisa colocar isso em prática para realizar, você vai atrás de parceiros, vai atrás de parceiras. Então, a gente caminha assim, junto. Não adianta achar, né, que é separado, não é. E o Clube do Vinho é ganhar dinheiro junto. O Clube do Vinho é ganhar dinheiro junto. Ganhar dinheiro junto, exatamente. Todo mundo bebendo vinho com os amigos. Gente, a Shane vai ter que gravar um outro podcast. Porque hoje está faltando vinho aqui. Que eu não vim da adega, estava no outro compromisso. E daí falei, meu Deus, e agora? Já está muito tarde, veio a chuva, né? E eu fiquei meio... Não, é que agora, como vai ter toda segunda-feira, a Vera vai ter um podcast especial aqui, ela vai trazer convidados também. Aqui, ó. Tá no Clube do Vinho. Vai ser todas as segundas-feiras. Então, a gente vai ter muita oportunidade de fazer vinho espumante. Conhecer outras histórias. Gin, por favor, não esqueça do meu gin. Nas entrevistas, a gente vai estar sempre tomando, né, um espumante, bebendo aqui, porque não dá para fazer entrevista assim. A gente está brindando. Com certeza. Né? Então, para quem não está sabendo, ficar sabendo, né? Todas as segundas-feiras, aqui no Uppercast. Uppercast, das 7 às 7h30, né? 19 às 19h30, uma entrevista, depois uma segunda entrevista das 19h30 às 20h30. Vamos começar, né? A partir da semana que vem, eu acredito que já deu para a gente, né? Tá organizando uma agenda. E vamos começar. Ai, que encantador falar com você. Vera, é encantador falar com você. Foi um prazer. É muito leve. É de degustar mesmo, assim, a conversa, né? Contadores de histórias, tem essa... É perfeito. A gente acertou nessa inauguração, trazer a Vera, que falou de vinho. Bacana, que bacana. Mas eu ia ficar enciumada, viu? Se você para vir nessa estreia. Perfeito, Vera. Gente, vamos fazer essas parcerias bacanas aí. Com certeza. Tem tanta coisa para a gente caminhar. Muita. Ai, felicidade. Vera, deixa seu arroba. Tem que falar seu arroba aí. E o arroba do Clube do Vinho. Instagram. No Instagram. Canal do YouTube que tiver aí, né? Confraria Business Club, sem o E, né? Em inglês, né? Club. Vai estar passando depois, né? A gravação no meu canal no YouTube, que é a TV Múltiplos Olhares. Lá a gente vai ter o canal Encontro entre Amigos do Clube do Vinho. Que legal. Legal. Né? E a gente aqui, gente, tem que seguir o @upperlevelcwb, que é aqui o nosso espaço, né? A gente tem coworking, a gente tem gravações, a gente tem agência, a gente tem podcast, a gente vai ficar mais falando o que a gente tem. Porque tem muita coisa bacana aqui que a gente, além de inaugurar o estúdio, tem outras coisas, né? Outros serviços que a gente pode ajudar o empreendedor. A nossa missão é ajudar o empreendedor a sair do amadorismo, tirando o amadorismo de cena com estratégias de marketing, customer experience, que para quem não sabe é experiência do cliente, atendimento também do cliente, marketing de experiência, que é diferente de experiência do cliente, são coisas que se completam, tá? E estruturação de negócio, que é um pilar muito forte da nossa empresa aqui, gente. E lá no nosso grupo, no nosso Instagram, a gente vai estar falando de toda a holding do nosso grupo de empresas e os serviços, tá, gente? E é isso, né, gente? É isso. Obrigada pela presença, Vera. Obrigada, querida. Agora aguardamos você nas próximas
Beijo, Eu que gente. agradeço. Até Vamos a participar do seu também depois e até a próxima. Vamos Tchau, fazer tchau, parceria. Bye, bye. Tchau, tchau. Até mais. Venha para o Clube do Vinho.